consiste em criação e gerenciamento das produções, vínculo de matérias-primas e documentação passo a passo, de forma que registre tudo o mais claro possível, reduzindo a perca de informações, retrabalho e total registro do fluxo de trabalho diário do setor de produção. Nos gestores, possuímos duas formas de produção: a normal, que atenderá os ramos de serralheria, indústria de confecções, indústria de móveis, etc., e o módulo de padaria, que trata todas as matérias-primas com fator de conversão para gramas, devido à geração de custo de produção. Porém, o ramo de padaria também pode utilizar o modo normal, caso assim optar. Para configurar qual modo utilizar, basta acessar Parâmetros, Parâmetro Valor, acessar o grupo de produção, e o parâmetro Tipo de Produção você escolhe se é normal ou padaria. Para clientes que tenham produtos que utilizam em fabricação e utilizam para venda direta, por exemplo, farinha de trigo, a compra é feita para ambas finalidades. Normalmente é feita de forma separada. Compra em embalagem de grande escala para produção, assim a entrada fica especificamente para produtos com CFOP de operação de produção, e a compra para revenda, entrada de mercadoria como revenda. Caso realize uma compra única, por exemplo, se for pego do que foi comprado de revenda para utilizar na produção, normalmente é necessário uma procedência fiscal de transferência. Nesse caso, validar com assistência contábil como proceder contra essa matéria-prima. Produção, modo normal. Primeiramente, devemos identificar e cadastrar os produtos de matéria-prima, subproduto e produto acabado. Em estoque, produtos, nós vamos identificar na nossa produção quais são as matérias-primas. Normalmente, a matéria-prima a gente coloca uma sigla antes de MP. No caso aqui eu tenho produtos de padaria. Então, matéria-prima trigo, leite. Eu também tenho matéria-prima de móveis. Eu tenho peça de madeira, prego, etc. Os subprodutos, eu coloco uma sigla antes, SP. No caso de padaria, SP massa para salgados, que é um subproduto. SP recheio de frango. E o produto acabado, de fato, é o produto final a ser produzido. No caso de padaria, eu tenho a coxinha frita e eu tenho salgados diversos, que são produtos acabados, que são produtos que vão para a mercadoria para revenda. E no caso de móveis, eu tenho o produto acabado mesa italiana. A matéria-prima, eu tenho a classificação do tipo de produto como matéria-prima. E o produto acabado, eu tenho o tipo de produto, produto acabado. Com os produtos cadastrados, agora nós vamos no menu de Produção, Cadastros, e vamos realizar o vínculo das matérias-primas. Então, o que acontece nessa etapa? Apesar dos produtos já estarem cadastrados, nessa etapa é necessário nós virmos aqui e realizar a inclusão de um vínculo, onde a gente vai selecionar qual a matéria-prima, no caso aqui, por exemplo, farinha de rosca. Eu vou selecionar a farinha de rosca do meu menu de produtos cadastrados, e vou informar o preço de custo. No caso aqui, ele já traz o que está no cadastro do produto. Caso você queira alterar, você altera. Porém, é necessário fazer esse vínculo. Então, nós fazemos esse vínculo para todas as matérias-primas, assim como foi feito. No menu de produção, cadastros, vamos em embalagens. Nessa etapa, nós também vamos vincular a embalagem. Nós vamos incluir e vamos pegar lá do cadastro do produto qual a respectiva embalagem. E também vamos colocar o preço de custo, assim como feito com a matéria-prima. Em produção, cadastros, iremos cadastrar departamentos. Então, nesse momento, a gente pode cadastrar os departamentos da nossa produção. No caso de padaria, eu tenho confeitaria, parte de salgados, etc. Móveis, por exemplo, carpintaria, acabamentos. Ou caso você não queira trabalhar com departamentos, você coloca um departamento geral, para simplificar. Em produção, cadastros, vamos em etapas. Em cadastro de etapa, é realizado o cadastro de cada etapa da produção. Por exemplo, de uma padaria, nós temos a parte de massa, a parte que vai estar fazendo em si assando, a parte de finalização, etc. Então, a partir daí, você vai criando as etapas necessárias para você vincular mais à frente. Em produção, cadastros, outras despesas, são os gastos relativos a produções existentes a ser executado pela empresa. No caso aqui eu tenho energia elétrica, gás de cozinha, lixa de acabamento, e aí vai conforme a produção que você está criando. Então é só uma descrição e lá na produção é vinculado qual a porcentagem dessa despesa a ser computada no custo da produção no caso.
Em produção, cadastros, nós também temos subprodutos. Subproduto, como eu disse, ele é como se fosse um produto acabado, porém, ele pode ser utilizado dentro de outra produção. Por exemplo, eu vou ter uma produção de massa para salgado, que eu vou conseguir utilizar em várias outras produções. Por exemplo, a produção da coxinha usa essa massa, do pastel usa essa massa, do enroladinho usa essa massa. Então eu faço uma produção dessa massa genérica e na outra produção do salgado eu incluo esse subproduto, como uma matéria-prima, por exemplo, né? Então esse subproduto a gente consegue generalizar e facilitar a nossa produção. E o cadastro dele também é bem simples, né? Você vai estar vinculando qual produto, que é o subproduto, o total produzido normalmente. Aqui em receita a gente vai colocar quais as matérias-primas desse subproduto. Por exemplo, essa massa para salgado, ela tem trigo, né? E aqui em trigo o que é feito? É colocada a etapa, é colocado se é o ingrediente principal ou não, a quantidade dessa matéria-prima conforme o total produzido, né, para 10 quilos, quanto que eu tenho que colocar, né? No caso aqui são todos valores simbólicos, tá bom? Então a gente vai estar colocando todas as matérias-primas dentro do conforme, né? Qual a matéria-prima, a etapa, a quantidade, perda também, né? É importante falar que caso tenha perda desse produto, você pode estar colocando em percentual. As outras despesas você pode estar colocando, e como eu disse, você coloca um percentual dessa despesa a ser computada nos custos. As características do produto, essa massa ela tem que estar em tal consistência, assim. Os equipamentos que são utilizados, rolo da massa, batedeira, etc. E se você quiser, você pode estar colocando um passo a passo, porque esse subproduto, assim como o produto acabado que a gente vai estar vendo, ele é como se fosse uma receita, então você vai poder imprimir isso aqui para poder estar exemplificando e mostrando a receita de fato, tudo relacionado a ela. E se a gente observar aqui no canto inferior direito, nós temos o custo por unidade e o custo da receita. Então, todos esses valores que nós vamos alimentando é importante para a geração desses custos. Então, feito isso, né, basta você gravar esse subproduto. E em produção, cadastros, nós temos os produtos acabados, que são de fato os produtos que serão vendidos. E assim como o subproduto, ele tem o mesmo menu de inserção, porque também se trata de uma produção. Então, em produto, eu coloco o produto acabado, os dias de validade. Aqui tem um checkbox, que é produzir a partir da venda, né? Toda vez que eu vender esse produto acabado, automaticamente ele gera uma produção para automatizar, né? Caso a empresa queira trabalhar assim. Seleciono o departamento que vai estar executando essa produção. E qual é o total produzido dessa receita? Essa receita de pão francês vai render 20 kg de pão francês. Então, para esses 20 quilos, na minha receita, qual a matéria-prima que eu vou estar colocando? Eu vou estar colocando trigo, né, a matéria-prima. Nesta etapa é o produto principal e a quantidade referente ao total a ser produzido. Se possui perda ou não, e assim sucessivamente. Vou relacionando todas as minhas matérias-primas, vou relacionando minhas despesas, por exemplo. Embalagem, depois que o produto produzido ele utiliza embalagem, se for aquelas bandejas, for sacola, etc. Eu relaciono as características desse produto acabado, equipamentos e o passo a passo da receita. Também tem o custo total por unidade e por receita. E aí podemos gravar essa receita. E como eu disse, aqui a gente pode estar realizando a impressão. Por exemplo, o pão francês, se eu clicar aqui em receita, eu vou estar vendo aqui, quais são as matérias-primas, né, e o percentual, as características, os equipamentos, passo a passo. Normalmente, algumas empresas utilizam de um livro de receitas, então eles geram essas produções, né, essas receitas, imprimem e colocam no livro para ficar registrado, para ficar de fácil acesso, né, para quem, caso chegue um novo funcionário, um novo padeiro no caso, ele vai acesso ao livro de receitas, só dá uma conferida, né, para ver se está dentro dos conformes e está tudo certo. E a impressão também, da mesma forma, é só uma impressão de grid, né, do que tem correlacionado aqui. Em produção, calendário de produção, nós temos relacionado aqui as nossas receitas. No caso, eu tenho o pão francês e a mesa, que eu vou estar mostrando, no caso, 2 tipos de produção, tá? Bom, então nessa receita aqui, eu posso definir nesse calendário quais são os dias que vai ser feita essa receita. Pão francês é todo dia, então eu marco que todo dia vai ser feito, né, o pão francês, né?
Ou já marco direto diário aqui, que já vai valer por tudo, né? Esse outra receita aqui, eu só faço ela de segunda e quarta. Então você vai gerando um calendário. E eu tendo a opção de imprimir aqui, eu consigo visualizar qual o calendário de produção. Então, normalmente no mural da empresa é colocado, impresso e colocado isso aí para visualizar as produções a serem executadas em seus respectivos dias. E a partir daqui desse menu de pedido de produção, nós podemos selecionar e gerar uma ordem de produção, né? E a partir daí vai ser gerado lá na frente para a gente poder estar computando de fato a produção. Então, por exemplo, aqui, eu vou estar colocando gerar a ordem de produção. Deixa eu imprimir antes aqui. Ele mostra o grid que nós temos ali, né? Só para a gente fazer visualização. E vou estar gerando a ordem de produção aqui. Operação realizada com sucesso. Mais para frente a gente vai estar vendo essa produção ser executada. Em produção, ordem de produção, aqui de fato é onde que nós vamos estar incluindo aquela receita que nós criamos e vamos processar para que a produção de fato seja executada, onde as matérias-primas vão ser dadas baixa e os produtos acabados vão ser alimentados. Então, se eu clicar em incluir aqui, né, eu vou colocar a data e a hora, colocar o responsável e eu vou incluir a receita nessa ordem de produção, né? No caso aqui, eu vou estar fazendo essa receita de mesa italiana. Né? No caso, seria uma empresa de móveis que estaria fazendo uma mesa. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a mesa italiana, o rendimento da receita é uma unidade, né? Porque o meu produto acabado é unidade, e qual a quantidade que eu quero produzir. Então, se eu quiser criar uma mesa, eu vou colocar 1. Se eu quiser fazer 5 mesas, eu vou colocar 5. Né? E assim sucessivamente. Dias de validade, né? No caso de móveis, não acredito que não teria. Aí vai conforme cada empresa. O tipo, se é no próprio estabelecimento, se é alguma coisa terceirizada, etc. Algum número de registros que você controla, um lote, um laudo técnico e uma observação. Basta confirmar. Né? Essa receita já é pego automática lá da receita que a gente criou lá em produção, cadastros, produto acabado. Vamos estar gravando. Então podemos observar que essa produção ela é feita de forma manual. Né? Quando ela é feita através das vendas, que nós veremos depois, fica automático. Né? Eu vou estar marcando depois e fazendo para a gente estar vendo. Né? Mas vamos prosseguir. Se nós observarmos aqui no cadastro de produto, nós temos a mesa e o estoque dela está zerado. Então, quando eu vim aqui, eu tenho a opção de incluir, como nós vimos, nós podemos alterar antes de executar qualquer coisa. Nós podemos excluir, processar, que nós vamos executar agora, estornar, caso eu processe alguma coisa errada, ele volta também, aqui não tem muita dificuldade, e cancelar essa produção. No caso eu vou estar processando, é bem rápido aqui, ele já vai processar, já vai mudar o status, e o que vai estar fazendo aqui pra gente? Se eu vir aqui no cadastro de produto, eu já vou ter os 2 produzidos, então eu já tenho no meu estoque 2. Então nesse momento é gerada a ordem de produção, é impresso essa ordem de produção para Romaneio, essa receita e tudo mais, entregue na produção, é confeccionado, depois de pronto basta processar a produção e o estoque vai estar alimentado. Se eu apagar aqui, vocês podem ver que vai ter dado baixa na matéria-prima corretamente e dado entrada no meu produto acabado. Então essa é a forma de gerar produção. Então revisando, a gente vai em produção criar todos os cadastros, né? De vincular matéria-prima, produto acabado, subproduto, embalagem, etc. E depois de criado, porque produto acabado de fato é a receita, em ordem de produção, é gerado e processado as produções. E assim, dado baixa nas matérias-primas e gerado produto acabado. Como eu disse, essa foi a produção manual, porém tem a produção pelas vendas. Então se eu vim aqui em produção, cadastro, produto acabado, eu tenho essa receita de mesa italiana. Se eu marcar que ela é produzida a partir da venda, eu vou executar a venda lá no PDV para a gente estar visualizando, né? Lembrando que eu tenho estoque 2 dessa mesa. Estoque 2. Então eu tenho a mesa aqui no estoque 2, eu vou estar inserindo no cupom.
e vou estar vendendo ela. Realizei a replicação dos dados por retaguarda. E quando eu pesquisar novamente aqui, observe que o estoque dela não mudou. Porém, lá em ordem de produção, eu tenho a produção gerada automática. Então, o que aconteceu? Lá em produção, no cadastro do produto acabado, quando eu marquei que ele é para ele produzir pelas vendas, o que acontece? Ele vai pegar, ele vai dar baixa no produto acabado quando eu realizar a venda, automaticamente vai gerar outra produção e alimentar o estoque novamente. Então, sim, produtos que têm um giro constante ali, então se eu posso fazer produção 3 vezes por dia, ou toda vez que eu vender, eu posso produzir que é constante. Eu posso marcar produzir pela venda, e toda vez que vender, a quantidade que vender é a quantidade que vai ser produzida. Então isso facilita dependendo do ramo que a empresa trabalha. Em produção, ordem de produção, como eu disse, caso necessário, pode-se realizar o estorno dessa produção. No caso, eu vou realizar o estorno dessa manual aqui. Então, nada mais, nada menos que vai estornar o processamento. O estoque desse produto vai estar retornando, vai voltar, vai dar baixa novamente. Então, voltando ao status dela, aguardando o processamento, eu posso alterar ela, fazer algum ajuste, gerar produção de novo, faço o que desejar com ela. Então, aqui em produção, eu vou processar de novo, só para retornar isso para o estoque para a gente, ok? Aqui embaixo, na aba produção, nós temos umas informações, o que nós podemos fazer aqui. Com a produção gerada, eu posso vir aqui e imprimir um romaneio, né, esse romaneio de utilização lá no chão de fábrica, ou a ficha de produção, que é toda a especificação do que está sendo feito, né, com os seus valores, quantidades, unidade e tudo mais. Então, a partir daí, você pode estar utilizando para estar enviando para a sua produção lá, para o seu chão de fábrica. Agora vamos adentrar no modo de padaria. Então o que acontece? Lá em parâmetros, parâmetro valor, em produção, nós vamos alterar para padaria. E o que muda na produção de padaria? Primeiramente, em produção, cadastros, matérias-primas, é incluído um fator de conversão. Tudo deve ser convertido em gramas. Por exemplo, 30 kg de farinha vão ser convertidos em 30 mil gramas. No caso da minha fermenta aqui, eu tenho quilo. Então, eu digo aqui que na embalagem de 1 quilo, eu vou ter o peso em gramas de 1000 gramas. Então, para toda matéria-prima que eu vincular, eu vou cadastrar o meu produto normal na unidade dele. E na hora que eu vincular aqui no meu menu de produção, eu vou estar fazendo esse fator de conversão. Em produção, cadastros, produto acabado, além do total produzido, por exemplo, 20 unidades, eu tenho que colocar grama. Então, eu coloco a quantidade de gramas disso aqui produzido, conforme o total que eu coloquei aqui. Em produção, no cadastro de subproduto, por exemplo, a massa, assim como o produto acabado, eu também tenho que colocar as gramas. Outra coisa diferente também, que em produto acabado, na receita, eu vou ter a aba de fragmentação, né? Eu vou ter todas as outras abas da produção normal e eu vou ter fragmentação. E nessa fragmentação aqui, ela vem a receita padrão, né? E a partir daqui eu posso gerar fragmentações, né? Essa fragmentação aqui é 50% da receita. Então, se eu produzo 20, nessa aqui eu vou produzir 1. E lá na hora que eu gerar a ordem de produção, eu posso colocar a qual fragmentação que eu quero. Então, a partir daí, no calendário, lá fica tudo detalhado. Aí você coloca 20, 50% da receita, se você quiser colocar o tamanho da receita, ou as gramas, então ele faz todo o rateio e fica com os valores totalmente diferenciados e concisos conforme as matérias-primas. Então, é isso mais um diferencial que tem do modo padaria. Então, vamos gerar uma produção de padaria aqui, para a gente estar visualizando. Então, nós já temos as matérias-primas, os subprodutos, produto acabado, tudo vinculado já. Eu vou direto em ordem de produção. Vou clicar em incluir. Vou incluir a receita de pão francês. 20 quilos, quantidade 1, dias de validade. Preencho o critério da empresa, esses dados aqui. Gravo.
Vou gravar a produção. Vou estar processando. Então minha produção foi gerada. Meu pão francês foi alimentado o estoque. Só para vocês visualizarem que toda essa movimentação de matéria-prima está sendo feita, que movimentação de produtos, com o filtro de hoje, por exemplo, a gente pode visualizar toda a movimentação aqui, o que foi entrada, o que foi saída. Vocês podem observar que tem aqui produto acabado, embalagem, matéria-prima. Então toda a produção executada, ela movimenta o estoque corretamente. Para finalizar o módulo de produção, aqui no menu de produção, por último, nós temos o registro de controle de produção e estoque. É basicamente um relatório, né? Então aqui eu posso colocar ele generalizado, ou posso selecionar o produto. Eu posso colocar com estoque anterior ou sem estoque anterior, dependendo, ele vai habilitar o inventário ou não. Se eu quero exibir a movimentação avulsa ou não, lembrando que movimentação avulsa é feito aqui em movimentar estoque. E eu coloco o período que eu quero ver o que foi produzido, né? Então, quando eu clico em incluir, ele traz todos os produtos de matéria-prima, produto acabado, embalagens e toda a movimentação realizada. A saída, o que é a entrada, os valores, estoque e etc. Então você consegue ter um parecer do saldo de estoque de cada produto conforme o período aplicado, né? Então a partir daí você pode colocar a semana, se for o caso. Se você colocar com estoque, vai pedir a data de inventário. Então aqui no seu inventário de estoque, você gera, né, um inventário e você coloca esse inventário do tipo bloco K, para ele poder estar alimentando aquele relatório lá. Então você vai gerar um inventário com tipo bloco K e nesse filtro aqui você vai colocar a data desse inventário gerado. E quando você filtrar, aí o estoque trago aqui vai ter relação com o estoque do inventário. Então você vai ter um parecer mais apurado da situação. No caso aqui os valores mudaram porque eu alterei a data aqui, no caso, desde o dia 1º/5. Basicamente esse foi o módulo de produção, né? As formas de trabalhar com produção genérica e a produção específica para padaria, com a fragmentação, a conversão para gramas, etc. Então, a partir daí, basta analisar o ramo da empresa, especificar junto do cliente como vai ser trabalhado, se ele deseja utilizar a produção, explicar as ferramentas e os módulos, e basicamente é o cliente que vai trazer toda a receita, todas as especificações.